26ª questão. Segundo Marise Ramos, trabalho, ciência, tecnologia e cultura formam uma unidade, sendo indissociáveis da formação humana integral, tendo o trabalho como categoria central nas suas dimensões ontológica e histórica. Relacione os seguintes conceitos. Então, nós temos os conceitos de trabalho, ciência, cultura, técnica e tecnologia, né? Então, vamos lá. Valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade. Nós temos aqui a cultura, né? Exatamente a cultura, os valores éticos e estéticos, temos aspectos da cultura material, da cultura imaterial também, né? Como as danças, por exemplo, né? Então, essa primeira lacuna aí diz respeito à cultura. Então, nós já podemos marcar o 3, né? E já podemos descartar as opções C e D. Realização humana inerente ao ser como prática econômica. Nós temos o trabalho, né? Realização humana inerente ao ser, ou seja, faz parte da essência do homem, né? O trabalho é da essência do homem, constitui a ontologia do ser humano, né? E, obviamente, é também uma prática econômica, porque produz riquezas, né? Então, nós podemos marcar aí a 2 na segunda lacuna e já chegamos à opção correta, né? É uma questão bastante simples, né? Chegamos à opção B, porque nos traz a 3 e a 2, né? Continuamos. Com conhecimentos produzidos pela humanidade que possibilitam um contraditório avanço das forças produtivas. Nós temos a ciência, né? Exatamente a ciência. E esse contraditório avanço das forças produtivas, né? Porque as forças produtivas, elas avançam nesse movimento contraditório, né? Diante de obstáculos, né? Diante de uma nova realidade que faz com que sejam criados novos instrumentos, né? Novas máquinas, por exemplo, o desenvolvimento de uma nova tecnologia para justamente superar os obstáculos que vão surgindo, né? E aí nós temos justamente esse contraditório, né? A situação imposta, né? A situação imposta ao homem é uma situação contraditória à sua própria existência, logo o homem tende a agir, né? A agir sobre a natureza para produzir a sua própria existência. Então, o homem produz a sua própria existência por conta desse aspecto do contraditório, né? Ele encontra uma realidade que é contraditória à sua existência, logo, ele deve produzir a sua existência. E ao produzir a sua existência, ele vai se deparando com novas realidades, né? Novas situações que vão surgindo, né? Situações contraditórias e vão possibilitando, né? O desenvolvimento do próprio campo científico, ok? Então, que possibilita o contraditório avanço das forças produtivas é exatamente a ciência, né? E mediação entre conhecimento científico, apreensão e desvelamento do real e produção, intervenção no real, diz respeito exatamente aí a técnica e tecnologia, né? Você marca aí o número 4. Então chegamos aí à opção A como sendo a opção verdadeira. 27ª questão. Marise Ramos, no livro História e Política da Educação Profissional, realiza uma abordagem da conjuntura histórica e suas variáveis na política de educação profissional. Traz o conceito sobre educação profissional e formação integral, as táticas para a construção curricular para a integração e a interdisciplinaridade, além de discorrer sobre a questão do estágio e da investigação. Nós vimos, né, essa obra em mais de 8 aulas, né? Eu acredito que tenha ficado muito bem compreendido todo esse percurso histórico que nós fizemos em todas essas aulas, né? Então vamos lá. Qual alternativa corresponde à proposta da autora para a educação profissional? Opção A. A transdisciplinaridade com opção de agregação curricular e o estágio como experiência extracurricular. Está falso. A perspectiva do estágio aqui não é visto como uma experiência extracurricular. O estágio faz parte do currículo, ok? Então, está falsa. Na opção B,
Nós temos a multidisciplinaridade, está falso, porque a multidisciplinaridade tem características diferentes da interdisciplinaridade, né? Na multidisciplinaridade nós temos cada campo científico analisando o mesmo objeto de estudos, mas sem haver uma integração entre estes campos científicos, né? Cada um analisa de forma separada, né? Então a perspectiva não é de multidisciplinaridade, mas sim de interdisciplinaridade. Opção C, o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. Exatamente aí, né? Nós batemos bastante nessa tecla, o trabalho como princípio educativo, né? Falamos bastante porque que o trabalho é visto como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, né? Ela potencializa, né, a produção do conhecimento, né? A autonomia do indivíduo também, né, a criticidade. Então a pesquisa ela vai potencializar o universo pedagógico, né? Não confundir o universo pedagógico com o universo educativo, tá ok? Quando a gente fala de educação, a gente faz referência a algo mais amplo. Já o universo pedagógico é algo mais específico, tem toda uma sistematização por trás disso, né? É um processo já consciente, que diz respeito a essa relação ensino-aprendizagem, né? Temos avaliação, enfim. Então, a questão pedagógica que ela é mais específica. Nem todo ato educativo vai ser um ato pedagógico, ok? Então, a opção correta da 27ª, a opção C. Na opção D, nós temos o estágio como estratégia prática e a investigação como princípio educativo. Não se trata aqui da investigação, a gente está fazendo referência à pesquisa. Investigar e pesquisar não é a mesma coisa, ok? E o estágio aqui não é limitado a essa estratégia prática, né? Ele é visto, né, numa perspectiva da praxis, ok? Da integração da prática com a teoria, tá bom? Então não se trata de uma estratégia prática, nós temos aqui a integração, temos uma praxis. Portanto, a opção correta da 27ª é a opção C de casa. 28ª questão. Gildemarx Silva, no seu artigo intitulado Tecnologia, Educação e Tecnocentrismo, as contribuições de Álvaro Vieira Pinto, afirma: na busca dessa perspectiva teórico-crítica sobre a tecnologia em nossa sociedade, um desafio tem emergido como fundamental: a possibilidade de pensá-la como uma dimensão da cultura. Considerando esta citação de Gildemarx Silva e a problemática da técnica, tecnologia e tecnocentrismo, assinale a alternativa correta que corresponde ao pensamento de Álvaro Vieira Pinto sobre tecnologia e sociedade, né? Então vamos lá. Opção A. A posição tecnocêntrica congloba questões como o que, para analisar as do tipo o que fazer e como fazer. Está falso, pessoal. A posição tecnocêntrica, ela deixa de lado questões como o que é, para analisar as do tipo o que fazer e como fazer, né? Então, essa posição tecnocêntrica não vai se debruçar, né, nessa busca por definir, né, o que é a tecnologia, o que é a técnica, né? Para ela, para essa posição não importa isso, não importa conceituar. O que importa é o que fazer, o aspecto mais pragmático, né? E vejam, o que fazer e como fazê-lo. A referência aqui é feita mais ao ambiente da técnica, né? E não a conceituação, e não ao estudo dos conhecimentos, né, que giram em torno da técnica, que seria justamente a tecnologia, né, a epistemologia da técnica. Então, essa posição tecnocêntrica, ela vai se centrar na técnica, no como fazer, tá ok? Esse o que é, né, diz respeito mais ao estudo, é como se fosse o campo científico, né, da própria técnica. E esse estudo científico, né, não é considerado pela posição tecnocêntrica. Por isso, essa opção A está falsa. Opção B, para Vieira Pinto, a adequada posição sobre o conceito de tecnologia possibilita
aproximar-se da essência da técnica, isso, né? Ele nos traz que essa ciência da técnica, né? Diferentemente das outras abordagens da técnica, que são abordagens muito fragmentadas, né? Justamente por conta da inexistência dessa ciência da técnica, né? Então ele propõe esse campo científico da técnica para justamente ir examinar, né, de forma profunda a técnica, né? Visualizar o seu significado, né, o significado do seu papel, compreender a razão das grandes transformações experimentadas ao longo do tempo. Está correta essa opção, né? A gente pode ver que há uma perspectiva histórica aqui também em Vieira Pinto, né? Então, a opção B está correta. Opção C, a tecnologia torna-se um parâmetro fidedigno da realidade e a utopia tecnológica se torna grande horizonte pelo qual tudo se reordena. Não, na verdade ele não defende isso, né? Ele faz uma crítica a essa utopia tecnológica, né? Visto que a meta agora é refazer o mundo à medida da racionalidade tecnológica. Também não. Aqui é uma posição tecnocêntrica, né? E essa posição tecnocêntrica que vê, né, a técnica, né? Ou melhor dizendo, quando há uma personificação, né? Quando se vê a máquina como uma entidade que tem subjetividade, né? A gente acaba tendo aquilo que Vieira nos traz, né, que são as visões ingênuas, né, os posicionamentos ingênuos da sociedade, né, de que as máquinas vão dominar o mundo, de que o homem está produzindo a sua própria destruição, né, a tecnologia ela estaria representando algo negativo para o homem, enfim, né. Isso faz parte dessa visão ingênua que é bastante combatida por Vieira Pinto, né? Destaca inclusive a crítica que ele faz a Heidegger, né? Heidegger dizia que o homem estava se distanciando da natureza, né? E se aproximando cada vez mais de sua destruição, justamente por conta desse avanço tecnológico, né? E Vieira é radicalmente contra isso, né? Critica Heidegger, chega até mesmo a duvidar, né? Da capacidade de raciocínio de Heidegger, né? Enfim, então essa opção C, né, está falsa. A opção D, a reflexão sobre o tecnocentrismo é confrontada com um sério problema, a tecnologia, algo que envolve a absolutização do paradigma tecnológico e a superação do perigo de que toda a vida do ser humano seja regida pela racionalidade tecnológica. Está falso, pessoal, porque na verdade não é a tecnologia que é esse problema. O problema aqui é o tecnocentrismo, né? A visão da técnica como centro de tudo, né? Essa racionalidade tecnológica, né, que poderia trazer esse perigo, né? Portanto, esta opção está falsa, né? O que Vieira nos traz é o problema, né, é o tecnocentrismo e não a tecnologia, né? Isso ele deixa muito bem claro, né? Não há problema algum com a tecnologia. Na verdade, a evolução da tecnologia, né, o desenvolvimento de técnicas cada vez mais avançadas, isto representa, né, a evolução do pensamento humano, né? Então, quando a gente se depara com uma tecnologia avançada, a gente está vendo, né, o avanço, né, o progresso do homem. Então é assim que Vieira vê, né? Vieira Pinto vê o avanço da tecnologia como um avanço do próprio homem e não como algo negativo, tá bom? Então, a opção correta da 28ª questão é a opção B de bola. 29ª questão. Marcos Zanetti afirma que no Brasil as abordagens das pesquisas qualitativas configuram-se como enfoque metodológico a partir da década de 1970. Considere as asserções abaixo. A primeira. Os estudos de abordagem quantitativa entraram em declínio em virtude da exigência de outros campos fora da academia, dentre eles os organismos internacionais. Por quê?
porque as concepções epistemológicas até então utilizadas interpretavam a realidade de forma distorcida nas suas metodologias em virtude da precariedade das fontes, da manipulação da informação social, da imprecisão das técnicas em excluir certas variáveis para explicação do fenômeno escolar. Né? Só um errinho aí que nós temos aí na questão. Né? É um erro ortográfico, mas não é motivo para anular. Bem, pessoal, nós até destacamos também isso em nossas aulas, que esses organismos internacionais, e considerando que a década de 70 nós tivemos uma participação muito grande do capital externo, né, do capital estrangeiro aqui no Brasil, né, o nosso endividamento aumentou bastante na década de 70 e com o regime militar, né, a gente vai ter uma presença massiva, né, do Banco Mundial nas decisões políticas, educacionais do país, né? E esses órgãos, considerando aqui principalmente o Banco Mundial, né, para disponibilizarem recursos, né, empréstimos, era preciso que o Brasil fizesse aquilo que estava sendo determinado, né? Ou seja, a gente tem aqui um período de muitas restrições, né, na sociedade brasileira, né? A gente vai ter muitos atos institucionais, né? A gente vai ter restrições impostas por meio, principalmente, dos acordos, né, da parceria entre o MEC e os Estados Unidos, né? A gente vai ter aí a USAID, né, onde foram realizados 12 acordos responsáveis por reformas de leis no sistema educacional. Daí a gente vai ter, em 1971, a obrigatoriedade da profissionalização no ensino médio, né? Pessoal, é o seguinte, essa questão 29, ela está muito mal formulada, né? Por quê? Vejam só, nós temos o seguinte comando: considere as asserções abaixo. Isso já está me trazendo a informação de que não há uma relação com o que foi dito anteriormente. Então a gente tem aqui um enunciado. Marcos Zanetti afirma que no Brasil as abordagens das pesquisas qualitativas configuram-se como enfoque metodológico a partir da década de 70. Depois ele pede para a gente considerar as asserções, né? E a gente considera, e ele não limita essas asserções a esse período e ao Brasil. Ele simplesmente jogou aí um enunciado, né? Na primeira afirmativa, nós temos que os estudos de abordagem quantitativa entraram em declínio em virtude da exigência de outros campos fora da academia, dentre eles os organismos internacionais. Se a gente analisa o artigo de Zanetti, né, e para isso a gente está fazendo aqui uma interpretação que vai além do que está sendo pedido, né, porque não está pedindo para a gente fazer uma relação necessária com o contexto brasileiro e com o contexto da década de 70. Ele simplesmente jogou aí no enunciado no Brasil, década de 70, mas o que ele está pedindo não está fazendo uma relação necessária com esse contexto, né? Então, quando ele diz que houve esse declínio, né, onde houve esse declínio, né, quando houve esse declínio, né, eu não sei, né? No Brasil houve esse declínio? Pode ter ocorrido, mas se em outro país não houve esse declínio, né? Se a gente considerar, por exemplo, o Japão, né, houve o aumento da perspectiva da abordagem quantitativa e não um declínio. Então aqui não há uma relação necessária com o Brasil e nem com esse contexto. Ele simplesmente jogou no enunciado e o comando da questão não está pedindo essa relação necessária. Se a gente considerar o que nós podemos ver no artigo, né, o artigo diz que a abordagem qualitativa, né, ela veio na década de 70 se destacando por conta do que ele diz, né, das distorções quantitativas devidas à precariedade das fontes, a manipulação da informação social, a imprecisão das técnicas em excluir certas variáveis para a explicitação do fenômeno escolar, né? Isso aqui predominava no Brasil na década de 70,
por conta também da influência norte-americana, né, no Brasil. Então, justamente essa abordagem quantitativa, ela impossibilitava, né, a compreensão crítica da realidade, né, até porque esse não era um objetivo da época, né, não era interessante para aqueles que estavam no poder que houvesse essa compreensão crítica da realidade. Logo, a abordagem qualitativa não vai ser valorizada aqui, mas no final da década de 70 esse ambiente vai modificando, né, como nós podemos ver na citação que ele nos traz, né? Esse procedimento foi modificando ainda no final da década de 70, especialmente na década de 80, quando ministérios e outros organismos públicos que intermediavam a concessão dos recursos passaram a exigir um maior rigor técnico para efeito da liberação das verbas, né? Ou seja, conhecer melhor essa realidade, né? Então, trata-se de uma questão que está mal elaborada, né? Se eu partir da ideia de que não é possível dizer que os estudos de abordagem quantitativa entraram em declínio, porque eu não sei de onde, né, qual local que está sendo feita a referência, né, e muito menos o período, né, eu não sei, né? Então, fica impossível de a gente responder essa questão com as informações que nós temos aí. Então, eu vejo a possibilidade de pedir anulação dessa questão, porque não está claro, né? Os estudos de abordagem quantitativa entraram em declínio, mas onde entraram em declínio, né? Quando entraram em declínio, não há essa relação, né? Se no comando da questão tivesse assim, considerando o que Marcos Zanetti nos traz, né, em seu texto, considerando a década de 70 no Brasil, aí tudo bem, ele está delimitando, está trazendo local, está trazendo um período, mas aqui não, né? Ele pede simplesmente para a gente considerar as asserções e depois pergunta se está correto ou está falso. Ok? Então, está muito vago aqui. Há sim a possibilidade de pedir anulação dessa questão por falta de informações que pudessem levar o candidato a marcar a opção correta, né? Eu acredito aqui que, havendo esta correção, né, considerando o que Marcos Zanetti afirma, né, poderia haver a possibilidade de ser marcada a opção B, né, a primeira e a segunda afirmações como verdadeiras, né, porque nós encontramos isso no artigo. Né, nós encontramos que a abordagem quantitativa, né, ela vai dando lugar à abordagem qualitativa, né, isso no ambiente educacional, né, por conta de outros campos fora da academia. A gente tem aqui a referência ao campo político, né, que contribui para essa perspectiva de mudança, né, compreender de fato a realidade social, né, ela acaba exigindo aí uma abordagem qualitativa e outros campos para justamente por conta de investimentos, né, onde investir, né, onde disponibilizar uma maior quantidade de verbas, né, onde está havendo uma maior necessidade, né? Então, as abordagens qualitativas elas possibilitariam um conhecimento mais aprofundado dessa realidade social e isso facilitaria, né, essa melhor distribuição de verbas, né? Mas, como eu afirmei, né, eu acredito que há essa possibilidade de pedir anulação dessa questão por falta de informações, né? Na verdade, o que nós temos aqui é uma questão muito mal formulada. 30ª questão. Para Bernstein, na década de 1960 e no início da década de 1970, o conceito de competência pode ser encontrado nas áreas de linguística, psicologia, antropologia social, sociologia e sociolinguística. Veja o quadro abaixo e relacione as áreas com suas respectivas competências e teóricos. Então, nós temos aqui a área linguística, psicologia, né? Nós temos 3 colunas e a gente vai fazer aqui a relação, né? Nós temos aqui a primeira linguística, a competência linguística, né? E se refere a Chomsky, exatamente, né? Então, Chomsky aborda a noção de competência, a noção de desempenho também, né? Com sua gramática gerativa.
Então é 1A. Na 2 nós temos psicologia cognitiva e Piaget, né? Então fica 2BB, exatamente. Na terceira, antropologia social, competência dos membros, cultural, né? E o teórico é Levi-Strauss. Na verdade, o que a gente vê aqui é a opção A, né, pessoal? Ficou a sequência, né, que consta aí no quadro, né? 1AA, 2BB, 3CC, parece até senha de pousada, né? 1AA, 2BB, 3CC, 4DD, né? Sociologia dos membros e gráfico, sociolinguística, comunicativa, competência comunicativa e Delheimer, exatamente, né? Então, a 30ª questão é a opção A, né? Talvez alguém tenha até ficado tenha estranhado um pouco, né? Eu acredito que sim, porque já de cara vê exatamente a sequência, né? A resposta é a sequência que está aí no quadro, né? Então, a resposta aí da 30ª questão é a opção A.